Boa noite, Manu. Já tá aí ao vivo. Vou aceitar aqui seu convite. Oi, Boa tá ouvindo? noite. Tô ouvindo bem. Vamos começar mais uma live hoje com a nossa amiga Vamos. Tati, autora do livro O Início do Fim, certo? Certo. Seja bem-vinda. Tá um prazer estar aqui online conversando com você. E Para mim vamos para também é nossa uma live. alegria. Uma Então vamos que alegria, vamos. né? Sim. Eu separei algumas perguntas assim para fazer, para te perguntar quais Pode elementos falar, da vai lá. escrita são os mais. Travou a pergunta, acho que é o. Que é a pergunta? Travou. Pergunta de novo. Tá bom, tá ouvindo? Ouvindo. Tô, Acho que tô destravou ouvindo. agora, né? Agora foi. Então, fazer uma pergunta sobre os elementos da escrita, quais você costuma utilizar com frequência, se você também utiliza alguma poesia no que você escreve, e como que você constrói seus personagens, seus enredos, da onde vem essa ideia durante a sua Tá, legal. escrita. É, é, a minha escrita é a escrita criativa mesmo, né? Eu escrevo em primeira pessoa, então é uma narrativa a partir do ponto da pessoa que está contando a história, né? Você comentou poesia, eu não tenho muita aptidão com poesia, acho bonito, né, quem escreve e tal, assim, mas eu mesma não consigo escrever, eu acho que é uma área, a poesia é mesmo uma área que a pessoa ela tem que ter não só a criatividade, mas também como todo um sentimento para fazer, né? Poesia não é qualquer um que escreve, né? Então, assim, no meu livro mesmo não tem, né? Ele é uma narrativa de ficção, assim, é uma história contada mesmo. E dentro dessa narrativa, esse enredo, né? No caso, a temática dela do meu livro é um mundo apocalipse, sabe? De zumbi, assim, tem os monstros, enfim. E dentro dessa narrativa, né? Quando eu comecei a história, eu tinha em mente alguns personagens, né? As duas irmãs que são as principais. E ao longo da trajetória que eu fui escrevendo, parece que a própria história mesmo, a própria narrativa, o enredo foi pedindo para eu acrescentar personagens. Então, ao longo da história, eu fui escrevendo e falei, caramba, vai caber um personagem assim, assim, assado aqui nesse momento. E aí eu criei os personagens dentro, né, das necessidades que o livro mesmo, a história que eu estava criando foi colocando, sabe? Alguns outros não, esse vai aparecer em tal parte, esse em outra. Mas assim, muitos outros foram surpresas para mim mesma que escrevi, porque simplesmente apareceram assim, né, ao longo do momento de criação, né? Foi bem interessante isso aí, na verdade. Mas você também só escreve o que vem na sua mente, ou você busca alguma pesquisa, algum recurso de outros livros, algum filme que você vê, algum outro estímulo para a sua escrita, Sim, vamos dizer assim. sim, eu tenho bastante influência, né, dentro desse universo mesmo de ação, de aventura, nessa temática de apocalipse, né, que são, por exemplo,
a série The Last of Us, que saiu agora ano passado na HBO, é um jogo que tem uma história muito legal e assim foi uma das minhas influências também para o livro. Então assim eu procuro pesquisar mesmo e a fundo. O meu livro mesmo, algumas partes eu tive que parar para pesquisar um pouco sobre tal parte, sobre o que colocar, para não ser informações vagas, assim, elas terem de fato um embasamento real, né? Apesar de ser um livro de ficção, tem informações ali que são de verdade, né? Então você, né, acaba agregando, né, na sua narrativa essas informações, né? Mas assim, eu tenho bastante influência dentro dessa temática, porque desde pequena eu gosto desses tipos de filme, desses tipos de série, jogos, enfim. Então, quando eu comecei a escrever, foi natural para mim partir para esse lado de ficção, assim, né? Aí você fala que tem um pouco de realidade, mas qual realidade? Da violência? Alguma coisa relacionada à guerra? A relacionada a quê exatamente? Tem aí já a parte mais assim, a parte real mesmo que eu falo, seria mais a questão de sentimento. O medo, a ansiedade, essa parte assim, a própria doença, né? No caso, é um vírus que acaba infectando as pessoas, né? Então tem toda a parte real que eu falo, é um sistema de saúde precário, né? No começo da história que mostra um pouco disso. Então, assim, tem essas questões reais, mas o que mais real que tem é a questão dos sentimentos dos personagens. Ele lutando contra os seus medos, eles tentando sobreviver a tudo aquilo, sem perder a sua essência. Então, essa parte é mais real. Então, assim, os infectados, o universo ali, ele tá, mas também eu tenho essa influência de demonstrar o que os personagens estão sentindo naquele momento, para passar por aquela situação, entendeu? Essa é a parte mais real, assim, da obra. Mais focado nas emoções, né, dos personagens. Isso, E dentro isso, isso. desses personagens, teria algum que você fez que fosse parecido com você mesmo ou com alguém que você conheça? Assim, foi baseado na vida de alguém ou foi tudo na sua imaginação mesmo? Então, o livro, ele tem, né, eu comecei a escrever como um exercício de terapia, né? Então, tem assim, os personagens acabam tendo um pouco de mim, né? Não necessariamente tipo, um personagem é eu todinha. Não. Dentro de algum deles tem características minhas, tem características das minhas irmãs, de pessoas, algumas pessoas que eu conheci. Mas assim, se for a personagem que mais se parece comigo, eu acredito que seja a Catarina, que é uma das principais, é uma das protagonistas que ela tem. A gente tem mais gosto parecido, vai, digamos assim, né? Então, eu colocaria mais ela, assim, pela questão dos nossos gostos, assim, de música, enfim, coisa assim. Aí seria mais a Catarina, né? Essa personagem. É como que você. Quanto tempo, na verdade, quanto tempo você ficou pesquisando para conseguir concluir o livro? Olha, eu comecei a escrever em novembro de 2022, que eu comecei, e eu fui terminar ele mesmo em julho de 2023, né? Um ano. A pesquisa que eu fiz foi ao longo da história. Por exemplo, lá tá acontecendo tal coisa, e eu preciso pesquisar mais sobre isso que está acontecendo. Vai, por exemplo, uma personagem estava tendo uma crise de ansiedade. Eu fui pesquisar a fundo, né, o que acontece, no que a pessoa sente, enfim.
Então, assim, foi ao longo da história do livro, eu fui pesquisando, né, coisas pontuais para aquele momento da história, né? Aí foi de novembro até julho de 2023, né? Acho que o quê? Uns 6, 7 meses, mais ou menos, por aí, para concluir a história. Porque, assim, eu já sabia o final. Quando eu comecei, eu sabia como ia acabar. Então, eu fui, né, fazendo toda aquela narrativa até o final que eu já tinha pensado no começo do livro, né? Aí foi praticamente eu Pode dar trilhando, né? Oi? tipo um spoiler assim, de como seria esse final, porque é o início do É, fim, então vai falar um pouco do fim do mundo, né? Eu imagino que seja, é, né? Ninguém leu ainda, está então, escrevendo. essa pergunta é meio arriscada, hein, Verônica? Essa, Estou me lembrando. essa pergunta aí você me compromete. Então, Não, o ninguém vai final vai. ler. O final, a única coisa que eu posso falar, o final vai deixar de boca aberta e querendo que já venha o 2, sabe assim? É o que eu posso falar, sabe assim? Você vai terminar e ficar, meu Deus, e agora? Sabe? Tem que É deixar só no isso. É só isso que eu contar. posso falar. É igual o filme, né? Se a gente contar o filme todo, não tem mais graça, eu sei como seria, né? Mas o que eu posso falar é isso, vai terminar e tipo, a pessoa já vai, meu, quando vai lançar o outro, porque quer saber o que vai acontecer depois, sabe? É o que eu posso falar. Senão. Ai, ai. Ah, E eu já tenho ideias pro segundo, tá? Já tenho já ele como ele vai começar, como ele vai terminar. O segundo também já tá prontinho aqui, assim, ó. Já... então vamos, a plateia está falando, nossa plateia da live. O Is Levi está falando, o próximo é o fim do fim. E a está falando, vai ter filme? Eu quero participar. Vou, Como é que é vou, essa vou, vou questão sele- vou selecionar vai ela ter para ser figurante. Não é que eu fiz para divulgar o livro, eu fiz um vídeo pro Instagram, um teaser mesmo, eu fiz no computador aqui em casa. E ficou muito legal, ele parece trailer de filme mesmo, sabe? E aí já teve gente que perguntou quando é que lançava o filme, eu falei, gente, ainda não. Quem sabe um dia, né? Netflix tá aí, né? Amazon Prime, né? Quem sabe, né? Então, mas assim, por enquanto não, foi só um negócio que eu fiz pra divulgar, é que ficou tão legal que parece que é de verdade, né? Um trailer ficou bonito, ficou legal. Dá, eu entendi. peguei E você uns vídeos, fui juntando. faz da live também maravilhosas, que eu reposto aqui tudo. Essa É, divulgação sua é muito boa. Tá é de isso, parabéns. eu que tô fazendo. Tô descobrindo um talento novo aí nessa brincadeira aí, porque eu que tô fazendo as publicações aqui no meu perfil. É bem legal, divertido. Aí o que eu tenho que tomar cuidado é pra não soltar um spoiler, muito spoiler, assim, né? Você soltar uma coisinha ou outra pra deixar o povo até vai, mas assim, soltar uma coisinha mais, opa, né? Tem que tomar um cuidado, né? Não tem Ainda mais porque tá para lançar, né, o livro aí. que ser Mas foi uma experiência lançado. única, assim. Oi? Que dia Travou. que vai ser lançado? Então, eu Que dia que recebi vai ser? ontem. Então, eu recebi ontem no meu e-mail a diagramação, né, o miolo do livro pronto, né, para aprovar. Falta pouco. É só uns detalhezinhos, aí já vai para a gráfica. Da gráfica vai imprimir e já vai começar a mandar os livros. Então é uma questão de pouco tempo, né, para receber o livro em casa, né? Mas ele tá muito bonito. É o que eu posso falar. A editora fez um trabalho fantástico. Assim, ontem eu peguei o arquivo, assim, eu ficava, gente do céu, que maravilhoso que tá, assim, o que eles fizeram na diagramação, assim, tá lindo. Lindo, 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 lindo. Nossa, assim, Ah, dá até uma ansiedade mais, assim, de querer ter ele logo em casa, sabe? Assim, pra ver, folhear, pegar, sabe? Dá uma ansiedade boa, né? Essa aí. a Larissa está falando, eu já estou ansiosa para receber o meu livro e eu quero meu autógrafo. Eu vou na Ela tá sua casa autografar.
Vou na sua casa e vai ter que dar um suco pra mim. Aí, ó. Como é que é isso? Você está mandando o livro autografado pelo online ou não? Só presencial, quando tem evento. Então, vamos. Eu vou fazer um lançamento, né? Quando tiver tudo certo, eu vou fazer um lançamento. Minha irmã, ela tem uma loja de livro, né? E aí eu vou fazer o lançamento na loja dela mesmo, aqui na cidade que eu moro. E a gente vai fazer. E aí sim, vai ter autógrafo, né? Vai. Quem quiser, né, que eu escreva no, no livro, já vou até treinar um autógrafo aí, porque minha letra é bem feia, né? Então tem que dar uma caprichada, né, agora, né? É. Quantos livros você já escreveu? Esse é o primeiro, você já está preparando o segundo, você falou, né? Mas é o segundo mesmo ou já teve outros que você Não, escreveu? é o primeiro. Aí é o segundo, mas assim, eu tenho ideias para outros. Eu já, assim, depois que eu me descobri como escritora, nossa, começou a surgir um monte de ideia. Assim, eu tenho ideia para drama, história pronta mesmo, assim, que só falta sentar e escrever, sabe? Para drama, comédia romântica. Então, assim, não é só ficção. Eu não vou ficar só presa dentro desse gênero. Eu tenho outras ideias para outros tipos de gêneros também, né? Mas é aquele negócio, um dia de cada vez, demora para escrever, né? Então, assim, primeiro eu vou fazer o segundo, né, da duologia, e aí depois, quem sabe, né, aí eu vou ver qual que eu vou escrever, mas assim, é, por enquanto são esse um que vai lançar e o segundo que eu vou ter que lançar de qualquer jeito, porque não tem como deixar esse um desse jeito, né? A história ela tem que continuar. Então, a princípio tá engatilhado esse e o segundo. Aí depois a gente vê o que faz. Beleza. E o que você está tentando alcançar com esse livro, assim, em relação ao público? Ele é direcionado mais para que público? Jovem, mulheres? Dentro dessa temática, né? Ele é mais voltado para adolescente e jovens adultos, né? Mas assim, minha ênfase maior nesse livro, tanto que até tem nos agradecimentos no final lá, é fazer um alerta para a questão da saúde mental mesmo, né? Porque foi esse o motivo de eu escrever um livro, né? Eu estava fazendo terapia e chegou o um momento que eu precisava fazer um exercício para me expressar. Então, eu encontrei na escrita, né, um jeito de passar por aquilo que eu estava passando, e eu quero usar dessa história como um meio para alertar as pessoas, sabe? Procure ajuda se você está se sentindo assim, assado, sabe? E dentro da história tem muito de amizade e companheirismo. Apesar de ser o fim do mundo, tem muito disso. Então, para a pessoa também que está lendo, para ela se sentir em companhia com alguém, para ela não se sentir só, para ela criar vínculo com aqueles personagens que estão ali naquela história, sabe? Então a minha principal ideia com isso, na verdade, é mais ir para esse lado mesmo, sabe? Pessoal, você não tá só, procura ajuda, converse com alguém, sabe? Assim, se você ainda não tem coragem, sabe? Então, né, pense melhor, sabe? É mais para partir para esse lado mesmo de ajudar a pessoa a procurar uma ajuda, né? Para a saúde mental dela. Mas no caso da saúde mental, é o que a terapeuta propôs para você foi com relação ao estresse, que você quer dizer. Você Isso, está com alguma isso, dificuldade. isso, E o que isso. ela É. propôs para você foi o que exatamente assim? Então, a gente tava conversando, né? Aí ela falou: ah, você guarda muito pra você, né? Você tem dificuldade de pôr pra fora, né? De se expressar. E ela começou a falar, né? Que tem muitas pessoas que começam a cozinhar, faz crochê,
aprender a tocar um instrumento musical, enfim, um monte de coisa. Começa a cozinhar, enfim, um monte de coisa. E aí eu comecei a pensar, no mesmo dia que a gente encerrou a sessão, né? Eu fazia online. Eu estava com o computador aberto, aí eu comecei a pensar, falar, atividade física eu já faço, instrumento musical eu já toco. Eu comecei a pensar, tipo, o que eu poderia fazer, né? Além para poder. Aí eu falei, vou escrever, né? E por eu tocar violão, eu achei que eu ia escrever uma música naquele dia, né? Eu achei que vai sair uma música. Não, aí naquele mesmo dia saiu o primeiro capítulo do livro. Aí a Poxa, que princípio legal. foi assim, eu comecei a escrever quando eu leio e falei, caramba, e foi, sabe? O primeiro capítulo. Claro, era um capítulo bem raso, era curtinho. Depois eu dei uma incrementada, né? Mas assim, saiu ali. O jeito que terminou o primeiro capítulo foi o jeito que terminou naquele dia. Isso eu acabei não mudando, né? Continuou igual. E a princípio eu não ia fazer nada. Eu não ia, eu ia continuar escrevendo como um exercício, né? E eu acabei mostrando para minha irmã que tem a loja de livro. Falei para ela assim, tô escrevendo uma história. Me manda, acho que tinham 4 capítulos na época, e era no Word que eu tava fazendo ainda, assim. Mandei para ela o arquivo, e ela começou a ler, ela gostou. Ela, não, isso aqui tá muito bom, não sei o que e tal. E eu tinha muita ideia. E aí eu comecei a escrever naquele aplicativo o Wattpad de Uhum. fanfics, né? Eu comecei a usar lá porque era online e eu conseguia fazer pelo celular. Então, tipo, da onde eu tivesse, eu podia começar a escrever e aí eu não ia perder aquela ideia, né? Tanto que eu concluí a obra por esse site, o Wattpad. Até então não falava de publicar, não tinha essa pretensão de mandar para uma editora para ver se seria aprovado ou não. E quem deu corda para mim mesmo, quem me incentivou foram minhas irmãs. Né? Eu tenho 2 irmãs, uma gêmea e uma mais velha. As duas falaram: não, isso aqui tá muito legal, isso aqui tá muito bom, não sei o que, não sei o que. Você tem que mandar, tem que mandar. E aí que eu falei: então eu vou mandar, né? Tirei da plataforma online que eu estava usando, coloquei no Word, fiz a revisão que eu tinha que fazer e mandei para as editoras. Eu mandei para várias. E aí eu tive que escolher a que mais me servia, que no caso foi a editora Arcádia, né? Que eu gostei do serviço deles, eles foram muito legais comigo, aprovaram, né, o meu original, e aí eu fechei com eles. Mas assim, a princípio, quando eu comecei a escrever, eu nem pensava em publicar, nem pensava ter essa dimensão que teve, né? Foi mais as minhas irmãs que me incentivaram mesmo, né? Foi bem legal, né, delas fazer isso comigo. Legal, muito legal mesmo a sua história. Gostei desse lado que você falou do problema psicológico, né? Queria saber se você propõe alguma coisa para quem está em depressão, né? Porque às vezes a pessoa não conversa, caminha para uma depressão, algum outro problema mais sério, sentimental. Não aqueles que já são, que têm necessidades especiais, né? Eu Sim. estou trabalhando isso agora, eu estou vendo mais de perto a questão do autista, outras questões Uhum. que envolvem na escola, mas assim, também tem pessoas que só depois ficam depressivas, às vezes porque não tem um relacionamento de amizade, às vezes não consegue conversar com outras pessoas, coisas assim. E acaba até caminhando para um suicídio, né? Às vezes a É. pessoa nem se dá conta por causa da depressão, você procura saber, a pessoa cometeu suicídio. Então, o que que você propõe nesse sentido para essas pessoas ou para os seus leitores, né? Porém, O que eu proponho para a pessoa que está nessa situação, assim, é falar para ela, você tem um valor, sabe? A sua vida vale a pena.
sabe? Porque a gente, quando a gente tem esses momentos de depressão, né? Eu tive uma crise aguda de depressão, então eu senti na pele o que que era isso aí. Você chega num momento assim que você parece que não tem mais afim de fazer nada. Você vive de qualquer jeito. Tem pessoas que não têm nem vontade de viver, né? Quando estão nessa situação, mas assim, é você tentar enxergar o seu valor, sabe? Assim, é você, né, no meio daquela confusão que a sua mente fica, no meio de toda aquela bagunça que a cabeça da pessoa tá, é de você tentar achar aquele fiozinho de serenidade ali, sabe? De você tentar ver o que vale a pena continuar, insistir, E aí, quando você chega na conclusão que você, não, minha vida vale a pena, é onde você começa a procurar ajuda, sabe assim? É, é difícil, porque a pessoa, às vezes, quando tá. Acho que em muitos casos, né? Você tá vendo isso também, né? Às vezes a pessoa ela nem sabe que ela tá com depressão. Às vezes a pessoa nem sabe que ela tá ali naquela situação, né? Então, por isso que eu falo, é da pessoa começar a entender que que vale a pena ela continuar no mundo, apesar, né, de toda coisa ruim que acontece, né, vale a pena porque a gente vai passar por momentos bons também. A gente vai ter pequenas coisas para sorrir, para agradecer, para dar risada, para viver mesmo, sabe? Então, assim, às vezes a pessoa fica esperando algo gigantesco e magnífico acontecer na vida dela, só que às vezes está nos detalhes. É um pôr do sol, um passarinho que passou voando, sabe? São aproveitar as pequenas coisas para você perceber que vale a pena você lutar por essa satisfação de bom. O que acontece é que as pessoas acabam ficando tão presas que não conseguem ver, né? Pega um livro, né? Até do Humberto Eco, um bom de livro é que se leia. Pega um livro, poesia, romance, qualquer livro, pega um livro e lê. Ah, não gosta de ler, tal? Assista um filme, sabe? Ocupa a mente com coisas boas. Então, assim, o que eu falo para as pessoas que estão passando por crise de ansiedade, depressão, enfim, estresse, né? É que respira, né? Respira. É um conselho tonto, mas que faz muita diferença. Dá aquela e solta e continua, porque a vida vale a pena. A vida vale. Tá bom. Quer deixar alguma frase, alguma leitura, assim, para a gente poder encerrar a live aqui para os leitores? Leitor, um livro bom. Eu li eu gosto de, de livro que faz a gente chorar, né? Tipo aqueles livro emocionante. Eu gosto de ler tudo, mas assim, teve um que eu li recentemente, não tá aqui, acho que tá com a minha irmã. É, é um livro de época, de guerra, né? Chamado A Rede de Alice. É baseado numa história real da Segunda Guerra, que tinham espiãs mulheres lutando a favor da Inglaterra, enfim. E é um livro sensacional. O livro intercala entre coisas do passado com coisas que estavam acontecendo naquele momento ali, e que põe a gente para pensar em várias coisas. E eu gosto dessa questão de pôr a gente para pensar um pouquinho, sabe? E o final é maravilhoso.
passa, assim, que nem eu te falei, é igual a vida da gente. A gente passa por várias turbulências, várias coisas assim, mas vale a pena. Tem uma hora que você chega no final e você fala, caramba, valeu a pena, sabe? E é a Rede de Alice, se eu não me engano, a escritora é a Alice Queen, eu acho. Mas é a Rede de Alice, o nome. É muito legal, é muito bom. Quem gosta de guerra, livro de espionagem, coisa assim, vai gostar desse, desse drama, né? É um drama, esse aí. É muito bom. Tá bom, então. Então, Uhum. a Larissa continuou ali falando: procure quem era ela, bom demais, vários elogios, tá? Ah, E a acredito Larissa é minha amiga, ela lê bastante também. É uma leitora que você conhece bem ela. assídua, ela. Conheço, conheço. Então, tá bom. Tá bom. Foi muito boa a live, já aprendi bastante sobre tudo, né? Uhum. Sobre escrita, várias coisas, várias dicas importantes. E então vamos encerrar, né? Assim que. Mas, ó, muito oculta. Temos que encerrar, senão a gente vai ficar mais tempo conversando. Foi um prazer Uhum. conhecê-la. Tá? Foi um Boa sorte, prazer. muito sucesso. E venda Obrigada, viu? muitos livros, tá? Que você Deus quiser. alcance muitas vezes no segundo, no terceiro livro e vá sempre em diante. Olhe para frente e coloque Deus acima de todas as coisas, que tudo vai dar certo. Tá bom? Amém, amém, amém. Obrigada, Deus te abençoe também, viu? Vou encerrar aqui. Tchau. Tchau.